A foto, hein? Já tá bem diferente. Uma mais recente, né? Dá uma afinada no rosto. Mas você tá bem aqui, entendeu? Mas assim, Não já tá tão ruim, né? diferente, né? Vamos atualizar. A palavra de Deus para o seu coração. E com a palavra ao nosso pastor Fábio Silva, da Assembleia de Deus no Jardim Trevo, em Queimados, pastor. Amém, meus queridos irmãos. Paz de Cristo Jesus a todos os ouvintes da Rádio 93. Estamos aqui uma vez mais, culto doméstico, e a palavra desta noite, ela está inserida lá no capítulo 17 do livro do profeta Jeremias, os versos 7 e 8, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar frutos. Queridos irmãos, Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta, e este atuou como um profeta no Reino Sul, a saber, em Judá. Conhecemos muito bem a história de Israel e sabemos que Israel foi dividida, Reino Norte e Reino Sul. Jeremias foi chamado por Deus para anunciar a palavra no Reino Sul, Judá. E Jeremias, ele foi contemporâneo, ele presenciou a deportação dos judeus para a Babilônia. Deus orientou, Deus advertiu durante muitos anos que o castigo sobreviria sobre este povo, mas o castigo não possuía o caráter de envergonhar. Esse castigo possuía o caráter de corrigir, trazer Israel às suas primeiras obras. Mas o povo de Deus deixou de obedecer os mandamentos, ignorou a voz dos profetas que antes Deus levantara, e agora irão ser deportados para a Babilônia. Jeremias profetizou isto. Deus deu a oportunidade de Israel confiar na sua força, confiar no seu poder e em sua provisão. No entanto, Israel preferiu confiar em suas alianças com as nações vizinhas e curvou-se diante de outros deuses. Deixou de confiar em Deus. No capítulo 17, nós temos aqui mais uma ilustração que encontramos no livro do profeta Jeremias. E para esta ilustração, Deus se utiliza de uma figura de linguagem ou da árvore, seu plantio, sobre a fertilidade, seus frutos, suas folhas,
a proximidade ao ribeiro de água, Deus já havia falado antes, através do salmista, sobre as bem-aventuranças e quem consiste. Deus já havia falado, se utilizando da árvore. E aqui no versículo 7, verso 8 do livro do profeta Jeremias, uma vez mais, Deus está usando a figura de uma árvore, estando esta plantada junto a um rio, e esta não perde as suas folhas. Existem duas classes de pessoas que aparecem aqui em Jeremias capítulo 17. A primeira classe de pessoas são aqueles que deveriam confiar em Deus. A segunda classe são aqueles que realmente confiam em Deus. Existem aqui aqueles que entregam a sua vida a Deus e nele confiam. E existem outros que preferem confiar na força do homem, nos seus conceitos. Deus está falando sobre as bem-aventuranças aqui, daqueles que confiam em Deus. Há duas classes de pessoas aqui, o justo e o ímpio. Quem confia em Deus e quem confia no homem. Israel deixou de confiar em Deus para passar a confiar no homem. No Salmo 1, Deus fala de forma muito clara, quando ele diz, bem-aventurado é o varão ou é todo aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas este tem o seu prazer antes na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Para esses, eles são comparados a árvores plantadas junto a ribeiros de água. Dá o fruto na estação certa. As folhas não caem. A fertilidade desta árvore aqui, e esta árvore, ela representa nós que servimos a Deus, esta fertilidade está atribuída justamente a estar plantada. Mas não em qualquer lugar. Estar plantada junto a ribeiros de água. Lembrando que a água é uma figura da palavra, bem como também pode ser aplicada como o Espírito Santo. Mas nesse texto aqui, bem juntamente com o Salmo 1, as bem-aventuranças está diretamente relacionada à obediência à sua palavra. Porque não basta estar plantado. É necessário estar plantado junto ao ribeiro de água. Se a água for cristalina, se a água for pura, a tendência é que a vitalidade desta planta faça com que ela gere frutos da estação própria, suas folhas não caem. Assim é o servo de Deus. Todos aqueles que estão plantados junto a ribeiros de águas limpas dão seus frutos da estação própria. As suas folhas não caem. Lá no Salmo 1, quando Deus está falando sobre esta diferença entre justo e ímpio, Deus ainda diz, pois não são assim os ímpios. A conclusão do verso 8 vai dizer que em tempos de sequidão, esse não teme. Em tempos de escassez, esse não teme, porque ele tem certeza que a sua vida está alicerçada na palavra. Ele tem certeza que a sua vida está embasada na palavra. E quando você está plantado junto a ribeiros de água, você obedece à palavra. Deus se encarrega de abençoar a sua casa, de abençoar a sua vida financeira, de abençoar a sua vida sentimental, de abençoar a sua família, o crescimento sadio, ele ocorre. E Deus está nos chamando a atenção nesta noite, a nos estarmos plantados, porque a fertilidade da terra não consiste apenas na localização geográfica, mas a fertilidade da terra, ela está diretamente relacionada com esse ribeiro de água que é a palavra. Quem observa a palavra não teme a escassez. Quem observa a palavra entende que mesmo em tempos de crise,
Deus nos fará prosperar. A terra estava em crise, seca, a seca havia assolado a terra de forma que estava engolindo os anos de prosperidade que sobreveio sobre ela. Mas através de um jovem chamado José, Deus guardou a casa dele, Deus fez com que o Egito enriquecesse e prosperasse. Somente Deus pode fazer isso, nos fazer prosperar em tempos de crise. Deus nos faz prosperar em tempos de adversidades. Nunca é tarde para estarmos junto a esse ribeiro de água. A minha palavra é para você nesta noite, que se apartou do caminho de Deus, que se ausentou, que se afastou desse ribeiro de água. Deus está lhe convidando nesta noite a voltarmos às primeiras obras, a voltarmos ao primeiro amor, a meditarmos na sua palavra, porque Deus quer nos fazer prosperar, nos guardar e nos abençoar. Deus, lá em Malaquias capítulo 3, verso 18, Deus ainda fala com Malaquias. Anuncia para esse povo que eles vão ver uma outra vez, porque ao longo da história de Israel, Israel foi marcada por sinais, maravilhas e milagres. Em toda a trajetória desse povo, mesmo estando infiéis a Deus, Deus fez milagres para provar o seu amor. Aí lá em Malaquias, Deus diz assim, diga para esse povo que outra vez eu vou mostrar para eles a diferença que há entre o justo e o ímpio. O justo está plantado junto a ribeiros de água e dá os seus frutos na estação própria. Vamos meditar na palavra. Vamos nos alicerçar na palavra, que Deus vai mudar a sua vida. A nossa confiança não deve estar depositada nos homens. A nossa confiança primais deve estar em Deus. A medicina diz, o homem diz, não tem mais jeito. O estágio é terminal. Mas a última palavra, ela vem de Deus. O homem diz, infelizmente, não podemos mais fazer nada. Deus assume o controle da história quando você está alicerçado na palavra. E ele muda quadros. Deus muda cativeiros. Receba essa palavra nesta noite. Guarde na tábua do seu coração e creia. Deus vai mudar este cenário. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Queremos entregar você, colocar o seu nome, incluir você na oração. Você que não conseguiu entrar em contato com 93 FM, Deus conhece a sua necessidade. Você talvez encarcerado no hospital, numa clínica,